não mantenhas de paz para todos os gente que estão acompanhando diferentes plataformas digitais. Nós estamos na Facebook, YouTube, Instagram, nós estamos também na TikTok. Nós estamos na frequência modelada 102.4 MHz, nós fica na chapa de Bissau, ao lado de Cristo Redentor, lá que está Rádio TV Bantaba. Não mantenhas de paz para todos os nossos seguidores, botem em continuação de votos de uma boa noite. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, Mutário, não é? Boa noite a tudo o que está precisamente na Jubino, nesse direto. Aguinaldo, ao longo de posto como faz na nossa página de Facebook, e parte um comentário de um senhor que fala grande homem de região de Bafata, de Ogenda. Vou poder falar um bocadinho sobre o percurso acadêmico, como aqui iniciar a Bafata, Tocuchiga, Portugal. Ok, pronto. Olha, antes de mais, gostava de agradecer, agradecer de forma particular e especial de essa oportunidade que dá, para não poder efetivamente partilhar de um bem também que se não interesse junto do povo de Guiné-Bissau, né? Inédito a minha percurso, sobretudo na Bafata. A mim, então, sou qualquer outra criança jovem que cresci numa comunidade que há um afeto e que outros meus companheiros também, que alguém supostamente de estudar no liceu, né? Porque me foi presidente de estudantes de liceu sensivelmente na meados de 2019. Não, desculpa, 2019 não, 2009 até 2014. Portanto, 14 também foi meu último ano, já não fazia o 12º, teve que sair. A minha era presidente de estudantes de região de Bafaté, naquele grande liceu, aquele liceu regional hoje. Já agora, eu cumprimento para tudo com meus colegas que nós estudamos juntos. Pronto, de modo mim, saí, fazia 2 anos, trabalhava também num projeto afeto ao plano internacional. No quadro de Conselho Consultivo de Crianças e Jovens, estava também integrado no Comitê Regional de Proteção contra Práticas Nefastas. Portanto, aqui 2 anos esteve no projeto lá na Bafata, bem só 2 anos depois a conclusão de 12º para Bissau. Daqui esteve na CENFA, ENA, atual ENA, não é? Depois de lá, vim para Portugal, para vir acabando o percurso. Pronto, eu não gostava de dar de direito, vim deixar tudo aquilo da administração, acabou na direito. Praticamente é de ser um colega que eu conheci, né? Pronto, porque na altura, depois aqui de 2 anos, antes de vir para Portugal, vai ainda Burkina Faso. E era também uma situação de um curso técnico profissional de frio e climatização. Depois de lá agora que vim para Portugal, para Lisboa. Portanto, basicamente é isso. Você está a fazer direito, você gosta de direito? Não, aliás, até porque a mim direito é que a questão de gostar. A mim está pensando como direito em questão distinto. Né? A mim, se nota, minha vida tudo, me passa a defender. Na própria, é que mandei motivar alguma forma afeta política para poder defender legalidade, defender democracia. Porque a mim, de que gente na Bafata, gente que conhece, se não sou boa filha, está falando, não há contar nada. Né? Por ver que é? Porque a minha era de parlamento infantil. Se tem uma situação, a mim muito frequente naquela situação, quando estou menina, está telefonando a autoridade, está assinalando a polícia, manga de outros mames, outra hora não teve que tomar o menino, leva a polícia para o menino, vai ter mais ou menos um ambiente mais à vontade de conta, se está maltratá-lo ou não. Portanto, a mim sempre anda no Parlamento Infantil, sempre para o Conselho Consultivo, depois no BMISAI entra na RCJJ, que de alguma forma tem algum afeto à defesa de direitos e de liberdade. Portanto, e foi esse. Pelo menos um bocadinho do meu percurso associativismo, não é? És alguém que comenta aí alguém que consumo. E de ser alguém, obviamente, que não estudei junto no liceu, sim. Ok. Aguinaldo Juventude Africana na
Juventude Africana pretende realizar um colóquio internacional que na base da mangas de jovem. Antes desse ainda, que não pude papel de Jacques ali na Portugal, enquanto secretário de Jacques a nível de Portugal? Bom, já que em estrutura, suma que tudo aquilo que se vê poder testemunhar em estrutura política, na verdade, não é? Já que lembrar a próprio PSGC há manga de anos atrás, ou seja, já agora falando nesse, já que é uma estrutura política com mais idade do que tudo outro partidos políticos na Guiné fora do PSGC, em caso que se tivesse, não é? Pronto, já criado em setembro de 1974, na Boé, na Guiné-Bissau, muito antes de pluripartidarização na Guiné-Bissau. Portanto, já que é uma estrutura antiga e que é jovem, portanto, tanto na Guiné, tanto na tudo outra região, suma na diáspora, e Mas criado... não tem dificuldade de ouvir. Você não tem dificuldade de ouvir, obviamente, né? Essa não bate na internet, nunca sei que está na ponte. Mas para mim, parece como tudo bem, que se bique bola. Sim, está bem, está bem. Ok. Não pode continuar, né? Sim, não pude. Isso me queria falar, já que é uma estrutura muito antiga, quando a Bimba fazia 51 anos, já em setembro, ano passado, ainda não fazia no 50 anos de aniversário, que coincidiu com aquele jornada de setembro vitorioso de centenário da Amílcar Cabral. Portanto, já que é uma organização jovem, apesar que, para a natureza, jovem, mas e bem um bocadinho, não é? Já que em estrutura de massa política de PAGC, suma que próprio tanto o estatuto de PAGC, suma de JACTA, idealiza, já que suma uma estrutura e vanguarda combativa de PAGC e uma estrutura de mobilização de massa jovem, que tem, independentemente de componente social, mas mais carregado a um componente política, por aquela que se fim de criação. E por falar independentemente de tudo, já que de estrutura sociopolítica do PSGC, o criado depois de morte da Cabral, não é? Portanto, se não no papel de Udemu com quase e próprio estrutura de Jacques. Entretanto, ali na Portugal já continua depois dessa criação, mobilizar e integrar jovens com qualidades. Próprio na nossa sigla de JAC está estudo e trabalho. Para além de como a JAC é uma estrutura política, mas também tem uma certa persuasão a jovens académicos e jovens trabalhadores. Na medida que, basicamente, isso, já que está dia após dia não mobiliza massa juvenil. Como para juntar jovens ali na Portugal e difícil para Jaco e fácil. Não, é extremamente difícil, é que a sopa já, me pensa como de muita jovem na diáspora e tá passa peso necessariamente, porque não se vê aqui desafio de diáspora que a suma na Guiné-Bissau ali não tem nem um bocadinho de diferença em termos que disponibilidade de tempo, não é? Porque mobilização de jovens, tanto jovem em qualquer outra idade de faixa etária, tem que ter, obviamente, algumas dificuldades de conseguir ter em conta a disponibilidade, coincidência de trabalho, mas, muito a falar, graças a Deus, a nível da estrutura de JAC, não tem também jovens dinâmicos e determinantes, a objetivo, a luta, que não tem estado na desencadeia, de modo que, de certa forma, e tem dificulta, na verdade, mas não acaba finalmente para conseguir realizar no evento. Inclusive, já agora, para falar, não teve manga de outros eventos que não realizar de natureza, de encontros académicos, inclusive manifestações que não têm tido, registros deixados para alguns outros páginas de comunicação social, nesse caso da EW, sobre a última manifestação que não teve de fim do mandato da Sissoko Embalo. Portanto, a estrutura de JAC está na dinamizar, mas com alguma dificuldade, assim, verdade, não tem que ser mais ou menos
honestos com nós mesmos, de falar como não tem grandes dificuldades na mobilização, mas aos poucos nós estamos a crescer e superar as dificuldades. Qual que ligações que botam que outros juventude partidária que está ali na Portugal, pelo menos na Portugal? Bom, repara, a nós não tem uma limitação política, de modo que não está a acionar e não está a orientar que aquele diretrizes de orientações políticas de partido, ou seja, já que está guiado com orientações tanto ideológicas como próprio recomendações de órgãos do partido. Não é? Se o partido direciona já que na esquerda, ainda bem na esquerda, não obstante já que tem essa liberdade de apresentar dentro dela, discutir assuntos ou próprio ser direção de anda, mas tem que submeter a partido. Portanto, nesse sentido, não obstante só não está alinhar com algumas estruturas políticas de jovens que estão ali na Portugal, no momentos que não tem uma determinada posição. Não. Nós também já está efetivamente junta-se camaradas ou que se congêneres, nesse caso, de outro partido para cá assunto de Guiné-Bissau. Por exemplo, não imagina como nós estamos num momento crítico, que seja bom, a favor ou contra, te reconhece como nós estamos num momento crítico. Então, mas que lá está comungar, pensei que só estruturas de juventude política, mas também próprios qualquer cidadão e qualquer estrutura social de guineenses para juntar visando um objetivo comum. Portanto, no momento, não está precisamente na desencadear esse colóquio, já agora na entrar sensivelmente mais, apesar que a formação dessa questão, não é? Nós falamos que não tem nem colóquio para realizar, nem que não tem juventudes de PRS, não tem juventudes de MADEM, não tem outras estruturas de juventude política, que apesar que na maneira de pensar, na maneira de ação, na posição atual, pode convergir, não é? Mas também sobre assunto de Guiné-Bissau, assunto de conversa, assunto de si, diversidades de opinião, né? Não papiar também não permite outro índice papiar para não ouvir outro, para efetivamente não poder chegar naquilo que está interessando, né? Discutir problema de Guiné e soluções possíveis. Entretanto, tanto a nós de já, que são outros jovens que está afeta a partido político, mas que estão interessados em discutir conosco, nós está aberto, pensa como esse foi exatamente o convite que nós temos a fazer, para todo jovem bem junto conosco, para não poder discutir efetivamente situações atuais do país. Que buona espera que buona espera que este colóquio que buona vai realizar? Bom, não espera produzir uma recomendação precisa sobre temas que não vai discutido. Repara, não tem três temas fundamentais que não vai discutir. Entre eles, não tem, por exemplo, soberania e segurança nacional, não tem direito, Estado de Direito democrática e próprio liberdades e justiça, não tem também papel de juventude face à atual situação sociopolítica no país. Portanto, se nota, tanto um ou outro tema de acabar, de certa forma, para abranger atuais problemas que nós temos estado na fronteira. Não para como mutar na comunga que é a minha conversa, de como nós temos uma situação na Guiné-Bissau, de que na própria situação convoca jovens, não é? Tomar uma posição que no passado, por exemplo, há anos, um determinado grupo de jovens também toma banhar, face a circunstâncias que problemas colocam-lhes, não é? Por exemplo, imagina, não tem nenhum país, não é preciso um momento onde que liberdade está expressamente a ser limitado. Ainda bem, há dias, semanas, não teve nova da expulsão de próprio instituições de CPLP, na qual o Estado na dirigir, né? Expulsado, se tem justificação bom, assim digamos, não é? Contundente, de não conseguir efetivamente justificar a razão do expulso. Não tem nem jornalistas que já na manga de episódios espancado, cabapapudo, se a própria integridade física em causa o facto de estar em exercício de direito de liberdade de expressão, não é? Não tem nem algum momento de expressão do próprio chefe de Estado, pondo em causa tudo aquilo que sinais de Estado de Direito Democrático e Liberdade, por exemplo, não pode haver de momentos de dissolução do Parlamento, não pode haver excesso de mandato, não é? Se não reparar,
atual sistema político que não tem na Bissau, não nos chega a um determinado momento que não can se vender que não encanha. É preciso um momento que nós está sob vagatura de própria presidência da República, porque dia 5 ou dia 4 de setembro, que fala em fim do seu mandato, a partir de meio desse dia, portanto, não nos está naquela situação, não é? Não nos vai seta, como a essa Câmara, livre ser do presidente interino, que, pronto, e que tem nenhum tipo de expressão que pode adaptar, que tem uma expressão legal, não é? Quem que normalmente tem que estar no Palácio da República é precisamente o que se espera. Não obstante, como é líder do partido que não está feliz, que não está a defender, que não está a fazer, mas aquilo é que a própria Constituição determina sobre aquela situação em concreto. Está muito expressivo e limpo, não é? Se o presidente da Assembleia, que substitui o presidente no fim do seu mandato, isso significa como não está sob abuso de exercício do poder, não é? Então, o facto é, não está perante uma situação de que, se meio consensual, não pensa como a tácita ou expressamente há outros restos do partido político, certa como se Sissoko tem que deixar até dia 4. Mas depois de dia 4, o que é que não acontece? Quer dizer, Sissoko, mesmo ele, data que foi como assim mandato na cama, se acaba que não substituir. Não está sobre incógnita, ninguém quer se ficar aqui respostas sobre ela. Portanto, a mim está a falar que não é questão de aborrecer só por aborrecer, é questão de chamar atenção como a juventude tem que alertar, a juventude tem que chegar num ponto que não percebi como, na verdade, e tenha momento, esse momento exatamente de não copiar, não é? Já surgiu nas revoluções que aconteceram anos, na propriedade de 99, 2000, e aconteceu um movimento antiglobalizadores que, no Brasil, não é? E na 2019 também próprio, essa situação de Chile, recentemente, e tem manga de outras revolução de gênero sobre regimes ditatoriais, não é? A mim pensa como já agora passei em Elmer dava exemplo também em 2014 e aconteceu uma revolução chamada guarda-chuva na Hong Kong, que é uma revolução sobre situações próprias de ditador, de um regime ditatorial que tive implantado, não é? Sobre redução de 10% de massa salarial. Portanto, pensa como a nós também te justifica aqui na tem a sua versão da Constituição da República sobre o que é direito a assistir. Não tem que fazer manifestação, não tem que sair na rua, não tem que mostrar como é de facto. Coisas têm que mudar, mas tem que estar sendo diferente. Para ver que para ver o regime está a imperar uma forma de intimidar, de pôr em causa próprio essa liberdade de cidadãos manifestar, não é? Não obstante, países que mesmo camuflando, mas respeita esses princípios de liberdade de expressão, como no caso do Senegal, a revolução tem efeito, não é? No papel de outros países, o próprio 25 de Abril, ali na Portugal, e que houve alguns extraordinários. Né? Portanto, a mim pensa como jovens estão a combinar dia após dia de não lançar, de não manifestar, de não mostrar oposição sobre essa. Então, esse que é espaço, né? Espaço e conversa. E para jovens, bem, a boa conta por versão, a mim conta a versão. Entre esses, não está a conversar. Não tem soluções possíveis, porque que tem idade, não é? Que por fazer alguma diferença, mais do que na idade jovens. Portanto, esse momento, a mim pensa como não tem que ser até esse desafio de discutir que jovens efetivamente para não poder chegar um certo ponto. Voltando à questão de colóquio, que é que comissão trabalha na botaneia quanto por cento? Botaneia 99% e na falta 1%? Ou como a comissão está? E tenha um espaço, Sim. Falando nesse, aonde ainda não reúne com coordenação, equipa de coordenação, porque tem também alguns pormenores que tinha que alinhar, não é? Trabalho fazido bastante, não avança já, para falar flyer te indica localidade que não fazia e não teatro desta faculdade de Direito, não é? E um espaço muito estratégico, não concluí faculdade de Direito por acaso, e um casa que está assinado leis, não é? Que está assinado Direito, não é? Não leis lá no Parlamento. Portanto, em termos também geográficos, fica muito bem localizado, está no centro,
que seja a Bocussei de linha verde na Campo Grande, a Bocussei de linha amarelo na Campo Grande, a Bocussei de linha vermelha em Alameda muda. Portanto, em Cau muito bem centralizado, com também aquelas maioria de gente que mora na linha Sintra, centro de Lisboa, o cara paga menos de 10 euros para Uber, e para nós não tinha como é estratégico. Mas também e um espaço que de alguma forma nos permitindo discutir, tendo em conta que espaço próprio está oferecido, não é? E está levando praticamente 300, 400 índices e não nos espera como evento não ter ainda mais popularidade que aquilo, tendo em conta a própria natureza de importância, não vai discutir problema de terra, a juventude está bem a fomento a essa oportunidade. De medida que trabalho fazer bastante, flyers está na publicidade, não é? E não está na mobilização de massa e na conta também que há algumas personalidades do país que, para interesse de jovens, não vai discutir que eles não conseguem efetivamente, porque aqui a verdade é assim, há bom por o problema de Guiné-Bissau, poder, no meu ponto de vista, exteriorizar, o que é que eu pensar, o que é que eu acho como as soluções podem ter para resolver, mas e que ninguém mais importante do que quem próprio que estava no exercício de poder por explicar. Por exemplo, não vai ter a oportunidade de olhar diferentes personalidades, não tem a possibilidade de olhar deputado Osmani Camará, que é secretário-geral já a nível nacional, somos um deputado mais jovem que teve há pouco tempo na Rússia, na classe de deputados jovens, que não podia para aquela, porque também, de certa forma, e foi guintes que pressionar algumas discussões no Parlamento, para o Bill, que há que sensação, que sensibilidade que tem enquanto deputado jovem na política, sou uma jovem, não é? Que é que está a reportar de nós? Que é que pode explicar sobre esse pensamento na política? Que é muito bom, e depois é um jovem formado, e isso é sólido, praticamente na sociologia, que tem nada a discutir mais aqui para a própria juventude, a sociedade, transformações, e gente que está mais atento com o assunto sociopolítica. Portanto, não vai olhar também Dionísio Pereira, que ex-ministro de Pesca, não é? Não tenho oportunidade de olhar Geraldo Martins, que na várias oportunidades exerceu primeiro-ministro e foi executores e foi índice que conheceu matéria de governação e foi um dos pensadores do projeto Terra Arrancar, portanto, junto dela, o que é que não te pensa, o que é que não me estou a ouvir dela, não olha a própria Presidente da Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau, Judiciário, Dr. Domingos Pereira, pá, junto dela, puntá-la, fazer questões, papel com ela, obedecer-la, e para mais parte importante, que suma de menos, que não falava já um bocado, e própria juventude discutir a nós, para não basta sentar, não discutir, não copiar sobre a atual situação política, não perspectiva, a nós que está inserido afeto à estrutura política, e aquilo também, que de certa forma, que está a fazer política, que não tem uma política que ganha amar, que deve de entrar, que deve de copiar nela. Mas imagina se não falou um cano de papel de política, amanhã não vai ao hospital, não é? Tudo que tem a ver com o setor social, não é? Está decidido por políticos, próprio lei, ou como é tribunal, não é? E engraçado agora é juristas que estão a fazer lei, quem está a fazer lei e próprio político, não é? Por mais que eu por pensar como há uma vai discutir assunto de justiça, eu tenho que sentar, imagina, eu não me fazer painel assim, só para estruturar a ideia. Nas subtemas que não vai dividido, não é? E ainda tem 3 subtemas, não é? Nesse coisa, painel. Então ainda tem aqueles que não copiar no setor de justiça, por exemplo, aqueles estudantes que estão na direito, estudantes que estão na diferentes faculdades, não é? Ainda vai copiar na área de sua formação, médicos na própria área de saúde, porque e que tem coisa sumória com um jovem formado na medicina, por exemplo, sou Elmer é mestre na direito, na coisa na medicina. Elmer, outro camarada que fazia medicina, rumo a ser painel, é papel de medicina, enquanto estudantes, né, teóricos da área, mas também, ao mesmo tempo, tem aqueles que exerciam profissionalismo de medicina. Portanto, aqueles na papel na área de execução prática, o que é que está acontecendo na Guiné-Bissau, como é que a medicina está funcionando. Aqueles de educação, que não fazem ciências de educação, seja lá
na Universidade de Portugal, no Guiné-Bissau, por alguma razão, na base de ser painel, eu estou no sistema de educação, porque ninguém que estudar, tem uma matéria científica, conhecimento sobre a educação, como é que está a funcionar, esses exemplos, fazer comparações possíveis. Né? A nós, aqueles que na estuda direito, não entendem de lei, na papel de lei, nesse painel, não discutir, não ter soluções, não apresentar um trabalho do grupo a nível de saúde, de coisas que não tem, pronto. E tem gente que não entende como há, e gente de Estado, que exercer, que conhecer matéria de soberania, tanto no direito também, não no governo, não é mesmo, não é? Mas gente que exercer, não tem aquilo de temática, não é? Aqueles que, de certa forma, têm essa formação na área policial, na área de segurança, não sei o quê, não obstante direito de segurança, mas própria segurança em exercício, de como é que está a funcionar, entendem? É notícia, portanto, de lá não houve opiniões na diversidade, na cada aqui nas perspectivas. De lá não te permitir plenária sugerir sobre que apresentações que não faziam, não te tirar resoluções a nível de globalidade, para não apresentar como essa resolução do colóquio internacional que faziam em Portugal entre estruturas de juventude. Portanto, essa vai ser um trabalho mais genérico possível, de que não envolve tudo ideias, tudo jovens, que há algum valores, que há alguma capacidade na área de ser formação para efetivamente não poder chegar a um bom produto. Porque, na verdade, nós tudo, não diversas formações que não tem, não estou a olhar política de forma diferente. E tem aqueles que grande médico, mas percebe como é que atende nada com política. E tem aqueles que jurista, que percebe como a mina faz carreira para ser juiz ou advogado, que tem nada com política. Mas nunca tem como desassociar na vida de dia a dia com política. Então, sim, não tem que juntar de forma mais cívica possível para não, efetivamente, dar responsabilidade a soluções, não é? Para entender como é que não tem que levar de bom para poder melhorar a nossa situação política. Porque a mim, eu suponho não explicar como é que não é a situação política. E suponho que aqui no entendimento não dá as soluções precisas. Mas se pode ser de solução da Aguinaldo e que mesmo que solução de mudaram. Portanto, é bom não vai sentar, não discutir, não divergir, mas também não convergir nesse contra-assunto e Guiné-Bissau. Portanto, é essa que pensa em modalidade e essa que não. A nível de oradores de tema, bota já alguns gentes que vou já babá ora temas que não Sim, vão sim, sim, sim. Sim, sim. Bom, oradores de tema não tem nem, por exemplo, o Nexus Faria, que é o mestre direito administrativo, mas também e opinador público, se não conhece de problemas sociopolíticos, tanto de Guiné, como de não que não zonas. contêm. Pronto. Não só o continente, até na Europa, Nexus tem opiniões também que emitir sobre situações do Brasil e de outras partes. Portanto, é questão de não aproveitar esse valor que não tem, né? Nexus faria alguns Nexus, já que desde minha primeiro ano na faculdade, né? Portanto, e alguém que, eu sou presidente de NAIA, né? E alguém que tem muita coisa para dar na sociedade. Né? Portanto, não tem nexos lá no primeiro tema, que não trata de Estado de Direito Democrático, também e Justiça. Não tem esse segundo tema, que dispensa a apresentação, quando eu vou dela um bocadinho, que é o Usmani Camará, deputado mais jovem do Parlamento Guineense, também jovem, secretário-geral de JAC, e alguém que efetivamente é político, tanto para a própria formação, para quem faz ciências políticas, o que tem que apontar ser político. Não é? Portanto, não tem no camarada, né? Que panafricanista, que está a dar esse contributo dia após dia, que por vezes e o que se como classifica-se vontade de uma história de Guiné-Bissau transformado, não é? Youssef é um cidadão completo, não é? E um cidadão estudioso que está a abordar, independentemente de sensibilidade, mas também que está a abordar a realidade sobre situações, que está desse ponto de vista de forma mais crítica possível. Youssef é ninguém que está na luta, mas está criticar ao mesmo tempo, então o que está para. Portanto, esses jovens que não vai ouvir, que não vai contrariar também, do ponto de vista de nós sobre eles, para não poder, essencialmente, discutir problemas da ciência própria, de soluções mais natural possível. E o serve, no momento, é membro da Freguesia de Povo, que nós somos uma organização
não político e organização de conjunto de cidadãos de referências na própria de próprio Nexus Faria, na própria de Sumaila da Guiné, na própria pessoa Sumala, na própria própria Hélio Youssef, portanto, e jovens com qualidade extrema, que por ainda muita coisa para Guiné, então não explora possibilidades de ouvir elas, de discutir com elas, de papar com elas, efetivamente, mas ligorem também aquilo, porque que maneceram tão jovens tudo na painel, né? Não por ter Dionísio, não por ter Armando no conta, não por ter outro guincho que PGC diretamente, mas não percebi como há. Dado momento, não tem cabra, não tem como outro guincho para ser perspectivas diferentes, não é? Pete ensino para nós de PGC também, não ouvem eles, não discutem com elas, não chegam soluções, efetivamente, não pode falar, bom, essa e que a solução do PGC, e que a discussão do PGC, mas em discussão de juventude imensa. Na geração tem a responsabilidade com a tua situação. Yeah. Portanto, se reparar, na própria comissão que eu criado, efetivamente, para conduzir e realizar esse colóquio, e tem meus colegas que estão aqui de França, um está de Inglaterra, que de Inglaterra ainda há um que está ali perfeito de fazer alguns vídeos, como diz, lança, de França, ela vem já para a semana, entre quarta e quinta, e a nós não tem também guintes que, pronto, e colegas de faculdade de Direito, que integra a comissão, que não notícia, pô, eles, de ser outro lado, para efetivamente não por ter uma comissão mais abrangente, né? Porque já tem, né, como falei, tem carga política, se criação, se natureza, se diatrização, se execuções, tudo é político, não é? Mas tem também parte socio-cultural à parte, não é? Como que nós se vê. Se outros índios também do outro lado, pôr eles para integrá-los, mobilizá-los para a massa. Portanto, é isso que a nível da comissão. Papi assuma-se contra mim próprio, de correlação, porque teve aqueles ontem, não acabou por partilhar efetivamente que é que portanto, que ideia, e é que não avança com ela. Tá bom. É bom, é bom. E kasi se tem algum nota como se fica aqui. Apesar de que na início um desses que se puntava se a boi de Benfica. Nem conta tem camisola de Benfica. O se beta fala se Benfica ganha, só benfiquista está Está misticalidade. tá vestido camisola. Engraçado, a mim que a mim que mocinho duro, não está cá para gozar, não está a falar para meter não coisa para. Ou seja, a minha papa é esportingista, o que é que está acontecendo? Se minha papa é esporte, ele está a falar assim, que é tipo ele, primeiro, bom, já agora, e que a coisa que eu gosto de mencionar, né? Sim. Minha papa está a falar, bom, a boi quê? Não está a falar, a mim pepelo. Eu não, vou só pepelo esportingista, portanto, porque a boi que não sei o que acontecer, não é? Essa e umas coisas, não lanta não. Engraçado agora que a minha mãe me fez, não é? Na nós não cau e que tudo que minha irmã grande mira, né? Benfiquista, minha mãe benfiquista, mas a mim, meu mutar, a nossa esportista, né? Ah, Portanto, não dividir, não dividir. Minha irmã para alguma maneira tem ele benfiquista, portanto, não dividir, não dividir. é. Mas, A nível de nota, já me estive a posso associar nada que é camisola, mas muito partiu o que muito gostar de futebol. Não, por acaso nunca gosta. Ou seja, desculpa falar que gosta, é que como nunca gosta, nunca te acompanha 100%. Para A ter mim, tempo. exato, a mim que mais te acompanha a política do que o próprio desporto. A minha companheira de esporte não ganha, tem um pouco esportista. É engraçado agora ter carteira de esporte, está muito. Pronto, e acho que isso está. Mas Ok. é o meu esportingista. Ah, Elmer tem que fazer panticil para Benfica. A mim tem que, porque é ano Benfica não ganha campeonato. Não, Então, a esse, boca esse, esportinguista, esse apelo já não lança desde vos. O tem que eu não vir uso desde o sofrer, no eu início não de uso sofrer campeonato. isso. É. No início de campeonato, para o bem perto, que o Benfica vem ganhar campeonato, últimas horas, bubim. Não, enganei. A mim sofri, imagina, eu não sofri que tio, o esporte não estou sofrendo tio, não está, é só quando é 10 em 10 ou 5 em 5 anos, portanto, se não fica assim, problema que tem. Ok, para caramba o tempo que começou a ter mangas de trabalhos de fazer e dias sai perto, né? Em caso de pessoa ter alguma nota como se vai ficar com ele para permitir amanhã para o Holanda mais cedo para continuar o trabalho de comissão para a escola que pode ter na realidade.
Pois, amanhã ainda para amanhã se ter a viagem, não é? Mas pronto, o que não falar? E seguinte, desculpa, esse colóquio suma que não determinar e na sequência de setembro vitorioso. Suma que não se vê. Naturalmente, setembro e um período tradicional de PSGC que até realiza-se conjuntos de eventos, não é? Porque, repara, próprio criação de PSGC ainda setembro, não é? Então, criação de JAC ainda setembro. Data de independência ainda setembro. Portanto, e tem conjunto de, pronto, só nesse caso, o DEMU, criado na julho de 69, portanto, e tem algo. Mas já criação do PGC, próprio da conquistas de independência, 24 de setembro, nascimento do próprio Amílcar Cabral, tudo coincide exatamente nesse período, entre 12 de 1924, expedido a Amílcar Cabral. 12 de setembro de 1974, criado o JAC. 19 de setembro de próprio 52, 61, e criado PAGC. Portanto, e coisas que leva com que nós, em setembro, não está a ter conjuntos de atividade para realizar. Portanto, não tem essa uma data que efetivamente nunca poder fazer. Imagina, suma que na fala. PAGC, naturalmente, setembro está legível tudo para esse evento, não é? Suma que é assim uma tradição para nós, nunca poder fugir. Na fala já agora, na setembro, dia 12 de setembro, não é? Não fazia uma atividade naquele luz, precisamente não me fazia naquele luz, mas também dia 19, não celebrar a data de fundação do PGC, suma como falar um bocadinho, PGC de fundação 19 de setembro de 1956, e também continua a que aquilo que até dia 24 de setembro, que é data de independência, que não fazia um evento precisamente o local de evento é que ela nunca determina porque que ela tem que ver com o próprio partido, não é? O partido não bem fazer questão de mencionar a data, que não consegui fazer evento de setembro vitorioso. Não penso que ela também tem uma celebração mais genérica, porque data de independência não tem mais natureza diversa, seguintes que quer fazer parte. Né? Portanto, e essa uma que na falar, que na ficha 4, né? Fazer o reparo de setembro vitorioso, sobre a fundação de Jacques Conchiri também, que deu nascimento da Música Cabral, não é? Cabral em 1924, Jacques fundado em 1974, PGC fundado em 1956 e o DEMU na 61, portanto, esses ali, em conjunto de eventos que não vai fazer para celebrar um de cada nesse período de novas jornadas. O DEMU que ela passa porque foi em junho, lá em setembro, não tem Jacques, não tem próprio nascimento de Cabral, não tem PGC, não tem independência, portanto, não tem 4 momentos que nós estamos a celebrar na setembro vitorioso, né? Portanto, essa a mim que é me tipo seguinte para jovens, tanto é evento de colóquio, como aquele evento que não havíamos fazer, mas não fazia uma réplica também de coisa na própria colóquio, para convidar seguinte para não vai efetivamente juntando aquela atividade que não fazia naquele luxo. E era bom pensar na conta que todos os jovens que estão ali na diáspora, tanto em jovens e estudantes, tanto em jovens e trabalhadores, tanto em jovens está para motivos qualquer na Portugal, para não aderir, não vai juntar, não põe uma ideia, não papel com outro, para não poder chegar, ou seja, apresenta soluções possíveis no atual problema de Guiné-Bissau. Mas tem limitado de papel, tanto nas questões políticas como nas questões econômicas, mantém muita coisa de papel, muita coisa de falar, portanto, misto pensando com manga de outros jovens também. Ok. Portanto, muito. Obrigado a nós também não agradecer a disponibilidade que tem, né, para bem apesar de que não faço o convite últimas horas, mas o respondi na hora, não agradecer no nome de Rádio TV Bandaba. Agradecer, boa presença.
Obrigado, camarada, o colega Mutaro, não é? Para conta que boa, nesse evento também, quanto cidadão normal, comum, por dar a boa opinião, não é? Na candidatura de jovens. Portanto, muito obrigado de coração. Está preço também bom trabalho que vou ter estado a fazer. Para como esse bom canal, nascer um canal efetivamente paciência própria, né? Que não difunde informação, acho que na luta também por verdade e democracia não notar porque preciso, cada um de nós, seja ele trabalho que pode ter, seja ele vocação que pode ter, mas se não pegar aquele espírito de democracia, espírito de liberdade, espírito de verdade, que não acaba efetivamente para ser bom. Porque, na verdade, assim, gosto de das frases, mas e convém sempre repetir quando é necessário, né? Como só não por ter liberdade, ora que aqui liberdade que é condicionado, não é? Quer dizer, a hora que um sim dado só porque o que tem outra condição de falar não, tem só que falar sim, que sim, que tem qualquer tipo de valor. Só e tem valor, para que sim e sim, com alguém que tem ainda a opção de falar sim ou não, mas cuide falar sim. Portanto, essa é a palavra de João Malheiros Savimba, de um grande estadista angolano, que para mim pensa como no nível de tomar em consideração a esta, de falar como a nós não temos que permitir não ter uma sociedade em que não temos liberdade de dar sim de valor, de falar sim porque sim. E outra coisa que, por algum motivo, um pensa está associado à revolução que aconteceu na Angola, sobre a situação atual política, que Gilmar Vemba fala com não é? Se a osso bucala sobre injustiça, amanhã buna clama sobre que justiça, mas que o cana tem direito dela. Sua forma da boa, bucala no momento que deve ser assim. Por exemplo, a minha olha mutar no injustiçado, não tem que falar não. Não can falar, não can calar porque kami que não injustiçado. Então, a hora que a mim está a ser injustiçado, não can ter direito de pedir que justiça como faltava contar, ou que mutaram a ser injustiçado. Portanto, a nós, na Guiné-Bissau, não tem que estar à altura de falar não. Olha que assunto e não. Nunca tem que alinhar por uma afinidade política, nunca tem que alinhar por uma afinidade étnica, nunca tem que alinhar por uma afinidade religiosa, não tem que alinhar por um Estado de Direito, não tem que alinhar por justiça e não tem que alinhar por verdade. Portanto, e só assim que não pode avançar. Já agora, o último na ficha com esse, porque é importante falar. Domingo Simões Pereira, para se falar e falar com ela. Se vida não faz sentido, não é? Ora que se atitudes, que se comportamento de linha, que verdade, que justiça. Se vida que tem qualquer tipo de sentido. Portanto, é tudo a questão de nunca copiar só. Não fazia para ser ciência própria. Para de nós, que para Cabral falar, e que para Domingos falar, e que para Gilmar Vemba falar, e que para João Valério Savimbi falar. E para como a nós, para nós enquanto pecador, só verdade, que liberdade, que poder ajudar com a nossa sociedade esteja justa. Sim, pela nunca mais. Portanto, muito boa noite. É sim uma oportunidade que a mim lugar decidiu e permitindo ensinar sentimentos, minha conversa, minha palavra, junto daquilo que de colegas, para o mundo e para mais um Obrigado. Obrigado. Nós chegamos a fim de mais um espaço de grandes entrevistas com Agnaldo Gomes Indi, que não tem papel sobre colóquio que pretende realizar na Faculdade de Direito de Lisboa, que vai acontecer dia 23 de mês, que nós temos quase não tem quase quase uma hora já, para não ter já 46 minutos de entrevista. E foi uma entrevista que não papia sobre já ali na diáspora, não papia também sobre de colóquio internacional que já a juventude africano Amílcar Cabral pretende realizar no dia 23 de mês corrente na Faculdade de Direito de Lisboa, onde que ainda vai juntar diferentes personalidades, ainda vai participar diferentes jovens. Segundo ele, fala ainda está Geraldo Martins, antigo primeiro-ministro de Guiné-Bissau, e nós também Dionísio do Reino Pereira, antigo ministro de Pesca e Economia Marítima, e nós está lá o Sumani Camará, deputado mais jovem no Parlamento de Guiné-Bissau e atual secretário nacional de JAP, e nós está também presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, e mais outros membros de governo. Ainda tem diferentes temas que na Baorado, diferentes jovens. Está Usmani Camará, e mais
jurista Nexus Farias também que não tem ali ao longo desse espaço de grandes entrevistas, não tem ele salvo erro na mês de fevereiro. E era também para não ter último entrevista, não fazer entrevista tudo mais, e que bem consegui sair. Não pedi não sincera desculpa na nome de direção de rádio, TV Bantaba, mas não permite voz, tipo um dia não notícia também Nexus Farias para bem fazer alguns análises sobre o que está na atual situação política na Guiné-Bissau, atual situação de direitos humanos na Guiné-Bissau. Não permite voz também não notícia voz ao longo de esse espaço de grandes entrevistas, na próxima semana, não faço questão de ter sido Alfredo Malu, deputado de Nação, e atual ministro de Juventude de Guiné-Bissau, atual ministro de Juventude, Cultura e Desporto, que não papel é que ele era para não ter para uma entrevista, mas para os 11 de se agenda, não vai conseguir ter, não tem o Sumani, Camará, não faz questão também de ter sido Baciro já líder de formação política frente página, não é? Eu não faço questão também de Tissil. Ao longo desse mês de setembro e outubro, e mês que nós bate diferentes líderes de diferentes partidos políticos e diferentes membros de governo, para bem aqueles para contar povo que na base do seu projeto. eh, Qualquer vai ser o seu projeto ao longo de futuras eleições, que na BIM, qualquer programa, que tem para o povo, caso se elegido deputado, ou caso se o partido bem ganha a eleição, ou caso se o bem escolhido presidente da república, que a população de Guiné-Bissau pode esperar de Cuba ao longo de mês de setembro e outubro, porque na mês de novembro não está na campanha eleitoral. Não permite voz, vida com saúde, nós estamos a transmitir nas diferentes plataformas digitais, nós estamos no Facebook, Instagram, nós estamos também na Twitter, nós estamos na TikTok, nós estamos na frequência modular 102.4 MHz, 102.4 MHz, nós estamos ficando na chapa de Bissau, ao lado de Cristo Redentor, depois de prédio de Wiener. Na FM nós estamos apoiados tecnicamente para que o Tungará, sou chamado também de piloto internacional, eta kudiwe ali natural de pitch. Nós temos também um homem de Brandão na no páginas de Facebook e nas diferentes plataformas digitais. Nós assistimos tecnicamente para Bacari Jai, minha sobrinho, homem de Brandão. A mim, eu mutar de louco, nós está para Agnaldo Gomes Indi, Juventude Africano Amílcar Cabral, que vai realizar um colóquio internacional na Faculdade de Direito de Lisboa, não de Bissau, dia 23 de mês, que nós estamos aqui para participar de diferentes personalidades, nós estamos lá, diferentes jovens, que nós vamos discutir alguns temas que estão relacionados a Guiné-Bissau e discutir também sobre a atual situação política que na base com resolução, segundo ele, nesta presidente da Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, antigo primeiro-ministro, Geraldo João Martins, e nesta também Dionísio de Reino Pereira, antigo ministro da Pesca e Economia Marítima, e está lá também Usmani Camará, deputado mais jovem no Parlamento Guineense e atual secretário nacional de Juventude Africano, Amílcar Cabral. A mim chama mutar de Alona Beck por de volta na próximo dia domingo com mais um convidado.